Olá, telespectador da UniTV, meu nome é Maurício Zanotelli, é uma satisfação estar aqui falando com vocês novamente. Nós estamos reativando o programa Direito na TV, um programa que informa, a população de Tubarão e região, os telespectadores da UniTV, de que do direito, do mundo jurídico, das regras jurídicas e das principais questões que envolvem o direito aqui na nossa região. Então ele é um programa para informar a população. Uma alegria enorme estar de volta com vocês. Esperamos aí ter um tempo bom de convivência e de troca de informação com a sociedade tubaronense e regional. Hoje o nosso convidado, Dr. Maurício Mortari, juiz aqui em Tubarão há muito tempo já, e hoje ocupa a vara de garantias aqui de Tubarão. Veio especialmente, doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e veio para falar para nós o que é essa vara de garantias, como é que ela funciona, enfim, dividir essas informações conosco, uma vez que a implantação dessas varas tem sido considerada uma novidade aí dentro da nossa estrutura, jurídica nacional. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero inicialmente agradecer o convite de estar aqui. É sempre uma honra e um prazer, justamente pela possibilidade de transferir esse conhecimento, de trazer essas informações aos ouvintes e esclarecer a população um pouquinho mais sobre como é que a justiça funciona. Doutor Maurício, muitos dos nossos telespectadores, até porque o senhor vem aqui na UniTV com uma determinada frequência, já lhe conhecem. Para aqueles que não lhe conhecem, quanto tempo o senhor já está na magistratura? Esse ano eu completo 33 anos de magistratura, desde 1992, e em Tubarão desde 2011. E aqui desde 2011, aqui em Tubarão? Isso, desde 2011. O senhor passou também pela vara de violência doméstica, E a vara de violência doméstica, assim, o que o senhor pode falar da sua experiência nessa vara em específico? E se teve algum caso emblemático que o senhor, assim, que lhe chamou muito a atenção, que o senhor vai guardar na memória, assim? Sim, de fato foram quase 14 anos, desde que eu cheguei em Tubarão, eu passei a atuar na vara da violência doméstica contra a mulher, e que também abrangia os processos do Juizado Especial Criminal. E de fato foi um trabalho muito árduo, porque o problema da violência contra a mulher é realmente uma questão muito delicada, muito importante, muitas vezes até ignorada socialmente. E de fato, ao longo desses 14 anos, tivemos vários casos, muitos que ainda eu guardo na memória, porque foram de fato emblemáticos. Eu poderia citar um deles, uma mulher que era mantida em cárcere privado. Ela era acorrentada pelo companheiro às noites, e ele fazia isso porque ele acreditava que ela saía à noite para traí-lo, enfim, para ser infiel. Então ele acorrentava a mulher a ele durante a noite. A casa tinha todas as janelas pregadas, para não serem abertas, e ela foi praticamente resgatada pelo filho e pela mãe. Então foi um caso assim, muito, muito emblemático na época, não só pela questão da violência, mas pelo quanto se percebe que os homens ainda tendem a ser machistas, a serem agressivos, a acharem que são donos da mulher, e esse caso representou muito essa dominação, Então foi muito emblemático. Tivemos infelizmente, alguns casos de feminicídio, mas de um modo geral o que se procurou fazer foi dar um atendimento humanizado a esses casos, e penso que fizemos, eu e minha equipe, porque eu não trabalho sozinho, um bom trabalho, assim, no geral. Dr. Maurício Mortari, nós tivemos agora recentemente uma palestra do Tenente Coronel Paulo Sérgio, comandante do nosso 5º Batalhão, para o curso de Direito da Unisul, para os nossos calouros. E lá ele estatisticamente demonstrou alguns índices que a Polícia Militar tem em relação ao acompanhamento da criminalidade, e a violência contra a mulher se destacou muito. Na vara de garantias agora, o senhor consegue perceber esse destaque desse tipo de crime? Sim, nós temos observado que quase todos os dias temos um caso. A vara de garantias ela atende
Na violência doméstica só a parte da audiência de custódia, depois o processo segue para as unidades. Mas temos percebido, sim, quase todos os dias nós temos um caso, né, de violência contra a mulher, uma prisão em flagrante por esse motivo, e sempre com a mesma lógica, né, sempre com a mesma dinâmica, né, o homem não conseguindo resolver ali um conflito familiar por meio do diálogo, da conversa, enfim, e acaba agredindo a mulher às vezes por razões fúteis e muitas vezes de uma maneira muito violenta, né, com agressões muito violentas e que acabam sendo normalizados. Muitos homens, já tive várias situações de homens que são presos, têm a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência de custódia e não acreditam que só, eles dizem, né, mas eu vou ficar preso só por isso. Uhum. Não, para eles aquilo não é grave, e é de fato muito grave. Sim. Isso é uma dor nossa, né, que nós vamos ter que enfrentar e resolver com muita informação e política pública, né, mas é importante a gente saber que isso ainda está muito ativo. Sim. E é uma das principais causas aí de acionamento do Poder Judiciário. E a vara de garantias, doutor Maurício Mortari, como é que tem sido essa experiência, o que essa vara em específico faz? Certo. Nós, com o advento do pacote anticrime, da lei anticrime, foi criado o Juiz das Garantias, isso em 2018, se não me engano, 2019. E a ideia e a lógica por trás do Juiz das Garantias é que nós tenhamos um juiz separado daquele juiz da instrução. Ou seja, o Juiz das Garantias ele atua só na fase preliminar do processo penal, naquele momento em que o crime ainda está sendo investigado. Então, nesse momento da investigação, a polícia judiciária, que é a Polícia Civil, o Ministério Público, a própria Polícia Militar, em algumas situações, atuam no sentido de descobrir a prática do crime a fim de responsabilizar os responsáveis pelo crime e fazem a investigação nesse sentido. Mas muitas das questões relacionadas à investigação dependem de uma decisão judicial, como, por exemplo, uma busca e apreensão domiciliar, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal, uma busca e apreensão de coisas ou de pessoas, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Então, a polícia não pode simplesmente prender alguém a não ser em situação de flagrante delito. Então, ela depende de uma ordem judicial. Então, o juiz atua nessa fase da investigação com o que nós chamamos de medidas cautelares. Então, a ideia por trás do Juiz das Garantias é que um juiz que examina essas questões cautelares próprias da investigação policial não atue depois no processo criminal. E por quê? A lógica é que esse juiz que atuou na fase da investigação, ele já estaria predisposto a uma condenação, porque ele já conhece algumas provas, já conhece algumas evidências que foram produzidas na investigação. Então, houve uma separação de atuação. Então, o juiz das garantias, ele não vai atuar depois na ação penal, quando o Ministério Público ingressa com o processo criminal. Uhum. Aí é um outro juiz que vai dar andamento ao processo e, no final, proferir a sentença, condenatória ou absolutória. Então, a ideia é separar as funções. E, obviamente, então, ficou claro, né, que o senhor vai atuar nessa parte, porque dá um certo suporte para a investigação também, na medida em que se defere uma medida cautelar de busca e apreensão, é porque o juiz se convenceu minimamente Sim. de que há necessidade, efetivamente, da polícia entrar na casa do indivíduo. Né? Na fase preliminar da investigação e nas medidas cautelares, nós não fazemos um juízo de certeza, nós não atuamos de maneira a ter certeza que aquela pessoa realmente praticou o crime. Nós trabalhamos com probabilidades. Existem indícios, existem evidências, e a partir desses indícios, que claro não podem ser superficiais, precisam ser indícios fortes, o juiz vai deferir então essas medidas cautelares. Então a ideia da vara de garantias é atuar nessas duas linhas, ou seja, atuar nas medidas cautelares da investigação penal e também na realização das audiências de custódia daquela pessoa que foi presa, seja por flagrante delito, seja pelo cumprimento de um mandado de prisão, ou até em algumas situações, e até naqueles que foram presos por estarem devendo pensão alimentícia. Uhum. Então,
a partir do momento em que foi criada o chamado juiz das garantias, houve um questionamento no Supremo Tribunal Federal. O Supremo fez algumas adequações, considerou algumas partes da lei de fato inconstitucional ou inconstitucionais, e a partir disso o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quando foi definida a questão de como seria o funcionamento das varas de garantias, estabeleceu um modelo de regionalização. Então nós temos previstos, teremos em funcionamento em Santa Catarina agora no mês de julho, instala a última vara em Jaraguá do Sul, serão 17 varas de garantias no modelo regionalizado. E por que é possível fazer regionalizado? Porque hoje o nosso processo é todo digital, não temos mais processo físico, então nós conseguimos atuar em processos hoje de qualquer cidade do estado de Santa Catarina. Então, a Vara Regional de Garantias, especificamente a de Tubarão, ela abrange 10 comarcas, desde a comarca de Garopaba, vindo toda a linha litorânea, incluindo Imaruí até Jaguaruna, e indo para o interior, Armazém, Orleans e Braço do Norte. E aí, claro, todas as cidades que compõem essas 10 comarcas. Então, de fato, é uma área de abrangência muito grande. Nós temos aí uma população mais ou menos de 500 mil habitantes nessa região toda, e de fato todos os dias nós temos prisões em flagrante, todos os dias nós temos pedidos de medidas cautelares urgentes. Então é uma vara muito dinâmica, é um trabalho muito dinâmico. Ela funciona durante a semana? Sim, durante a semana o expediente normal, e aí nos finais de semana, como sempre foi, aí o plantão atua nessas situações urgentes, também na realização das audiências de custódia. Tá. E a audiência específica, né? Quando se faz aquela audiência em que o preso é apresentado ao juiz, a função específica dessa audiência, o que seria? A audiência de custódia ela foi implementada inicialmente por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com base em tratados internacionais a que o Brasil aderiu. E nesses tratados internacionais, e aqui eu destaco o Pacto de São José da Costa Rica, traz uma previsão de que toda pessoa presa, independentemente do motivo, ela tem que ser apresentada a um juiz em até 24 horas. E qual é o objetivo dessa apresentação? É justamente verificar a legalidade da prisão e não deixar aquela pessoa sem uma definição de como, em relação à prisão, se ela vai ser mantida presa, se ela vai ser liberada. Porque acontecia situações de pessoas presas em flagrante. Claro que isso é uma exceção e nem falo de Santa Catarina, aqui não conheço nenhum caso, mas de pessoas que eram presas em flagrante, o flagrante era homologado e antes não precisava apresentar ao juiz, e aquilo ficava esquecido, a pessoa ficava presa sem processo, sem uma denúncia, sem uma sentença, e às vezes isso se prolongava por vários meses. Isso realmente não pode acontecer. Então a ideia da audiência de custódia, em primeiro lugar, é no sentido de verificar se a prisão foi legal. Se aquela prisão, seja em flagrante, seja decorrente do cumprimento de um mandado de prisão, ela foi uma prisão legal. E uma vez verificada a legalidade da prisão, também verificar se não houve, durante a prisão, nenhuma agressão da polícia contra o sujeito que foi preso. Se não houve nenhum abuso policial, nenhum abuso de autoridade. Então o preso ele é questionado se houve alguma situação, e se ele relata que houve alguma situação de agressão por parte da polícia, alguma espécie de abuso, esse fato vai ser depois investigado pelo Ministério Público. O Ministério Público exerce, uma das atribuições do Ministério Público é exercer o controle externo da polícia. Então o Ministério Público vai instaurar uma investigação e apurar aquele fato. Mas isso não, em princípio, não invalida a prisão. E não atrapalha, né, até que seja provado que se houver um abuso, sim. Não, a princípio não invalida a prisão. Existem outras situações que podem invalidar a prisão, mas porque às vezes o sujeito é preso, e o abuso policial pode ocorrer depois da prisão dele. Então o objetivo da audiência de custódia também é averiguar essa situação. E por fim, decidir então se é caso de manter o sujeito preso, se estão presentes os requisitos de uma prisão preventiva, ou se é caso de conceder uma liberdade, e aí, se for o caso, até com algumas medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, por exemplo, ou a obrigação de comparecer em juízo a todos os meses, enfim, aí o juiz analisa cada caso e vai definir qual a melhor
medida cautelar naquela situação. Então, basicamente, a audiência de custódia tem esse objetivo. Então, toda pessoa que for presa nessa região abrangida pela vara regional, se alguém for preso hoje lá em Paulo Lopes, por exemplo, esse caso vai ser analisado aqui. Esse preso ele vai ser recolhido ao presídio de Imbituba, que é o presídio que engloba aquela região, e esse preso vai ser ouvido por videoconferência, ele não vai ser trazido até aqui, por uma questão de segurança, de custos e etc. E aí, feita a audiência, o Ministério Público se manifesta, ele vai ter direito de ser acompanhado por um advogado. Se ele não tiver condições de pagar, nós nomeamos um advogado, um defensor dativo, e o defensor também vai se manifestar e depois é proferida a decisão na própria audiência, que tanto pode ser pela manutenção da prisão ou pela liberdade. A gente conversava antes de começar nos bastidores, o senhor falou que o tráfico ainda é muito recorrente aqui na nossa região. Como é que está a nossa situação em relação a isso, pela sua percepção? O tráfico hoje, de fato, é o crime de maior incidência, estatisticamente, tirando, claro, as situações, a violência doméstica também é um crime de alta incidência, mas em relação a prisões em flagrante, não estou falando do geral, porque nós temos aí furtos, estelionato, temos hoje muitos crimes, fraudes digitais também, nós temos alguns procedimentos ali envolvendo essa questão, mas que não resultam necessariamente numa prisão em flagrante, mas são investigações que estão em andamento. Então, mas no dia a dia, assim, da prisão em flagrante, daquelas pessoas que são flagradas praticando um crime, o mais recorrente é, de fato, o tráfico de drogas. Desde o traficante assim, de um maior volume, nós tivemos aí alguns casos agora recentes de pessoas que foram presas transitando na BR-101, transportando grandes quantidades de droga, 100 quilos de maconha, 25 quilos de maconha, tivemos um caso 7 quilos de crack, quer dizer, muita coisa. E temos também o pequeno traficante, aquele que fica ali na esquina vendendo, que é pego com 20 gramas de crack, com 10 gramas de cocaína, mas que é também tráfico, desde que existam indicativos de que aquela droga não era para o consumo pessoal e sim para o uso. Sim, teve recente aquela decisão, né, do limite ali de 40 gramas, mas para a maconha, né? Para a maconha é uma decisão do Supremo e para a maconha e para o consumo pessoal, mas se houver evidência, a pessoa pode estar com 10 gramas de maconha, mas se houver evidências de que ela estava portando, transportando, guardando aquela droga com a finalidade de comércio e não para o seu próprio consumo, aí ela vai responder por tráfico. Então, hoje é a grande incidência. Hoje, por exemplo, à tarde eu tenho, se não me engano, 10 ou 11 audiências de custódia, 5 são relativas a tráfico. Então, é de fato uma incidência muito grande e nós sabemos que por trás do tráfico há uma série de outros crimes que acabam sendo praticados, justamente porque a engrenagem do tráfico hoje ela tem por trás as facções criminosas. O PGC, Comando Vermelho, o PCC em São Paulo, e essas facções criminosas, claro, a polícia atua também no combate ao crime organizado, e esses pequenos traficantes que são presos aqui no varejo, digamos assim, vendendo a droga ali em pequenas quantidades, é só uma pontinha do iceberg. Mas a polícia tem atuado, sim, contra as organizações criminosas, e aí é uma atuação que exige muito trabalho de investigação e que não abrange só prender o sujeito, mas abrange questões relacionadas a bloqueio de bens, porque você tem que atingir a organização criminosa no financeiro, né? Aquilo que financia. Então, como tem muita lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, é um trabalho investigativo muito difícil de ser feito e que exige muita inteligência policial, muita tecnologia. Então, por isso que é difícil hoje o combate a essas organizações criminosas, que não fazem mais só o tráfico, roubo de carga, roubo a banco, esse chamado novo cangaço, por exemplo, que são organizações criminosas, tráfico de armas, então uma série de crimes aí que acabam sendo cometidos. Nós, aqui em Santa Catarina, é um estado realmente diferenciado. Nós agora, Tubarão, né, ganhou o título aí de cidade mais segura aqui de Santa Catarina, pelo trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo, pelo trabalho que a Polícia Civil desenvolve também. Mas a população, em geral, tem lá na sua cultura popular
de que se prende pouco, né? De que às vezes a pessoa comete um crime e sai é liberado logo em seguida, né? Nós que somos da área sabemos que hoje manter uma pessoa presa é por uma gravidade muito grande, porque existem lá a lei, e além da lei, existem alguns entendimentos do nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que a gente poderia dizer que são muito brandos em relação à questão do crime em si. Então, eu gostaria, né, de ouvir a sua opinião em relação a quais são os requisitos que o senhor observa para definir se uma pessoa fica presa ou não, né? E se efetivamente o senhor sente, né, como magistrado, como é que o senhor sente o trabalho do nosso Tribunal Superior de Justiça, que seria um trabalho de unificar a jurisprudência, dar segurança jurídica para as decisões, servir como um farol, né, de atuação. Como é que o senhor sente essa questão? Com relação à questão da prisão, nós temos que, de fato, ser criteriosos, porque quando eu falo aqui em prisão, a prisão com a qual eu trabalho é a prisão preventiva ou a temporária. E essa é uma prisão que ela não exige uma certeza a respeito da responsabilidade penal do agente. Ou seja, eu estou trabalhando com a possibilidade de ele ter cometido um crime. Claro, tem situações em que ele vem ali e confessa, ele foi visto, por exemplo, matando uma pessoa, mas eu estou trabalhando ali sempre com probabilidade. Então eu não tenho uma certeza, não faço um juízo de certeza. Então é uma prisão que nós temos que ser muito criteriosos, porque alguém vai ser preso sem ter uma sentença condenatória contra ele. E por isso que tem requisitos. Então não são todos os casos que permitem. Por exemplo, se um crime de furto simples, por exemplo, que a pena é de até 4 anos, já não cabe prisão preventiva. Então, às vezes, tem um sujeito, ele furta um supermercado, lá furta uma barra de chocolate, furta um tubo de shampoo, ele é solto, porque não cabe prisão. Ali, uma semana depois, ele de novo é preso furtando um shampoo e uma barra de chocolate no supermercado. Uhum. Ele vai ter que ser solto de novo. Por quê? Porque o furto simples, a pena simplesmente não permite que o juiz decrete a prisão preventiva. Não é porque o juiz não quer, é porque a lei não permite. E se ele faz de novo, ele não é reincidente? Ele não é reincidente porque ele não tem ainda uma condenação. Agora, a partir do momento que ele tem uma condenação e pratica um furto simples, aí sendo reincidente, porque já tem uma condenação transitada julgado, aí ele pode ser preso. Mas ainda assim a gente tem que ser criterioso, porque nós estamos com o sistema prisional hoje abarrotado de gente. Uhum. Né? Eu trabalho aqui com 4 presídios, Tubarão, Imbituba e Laguna, e o feminino em Criciúma, e os presos de Orleans também, que são levados para Criciúma, os homens, né? E todos estão assoberbados de pessoas, né? O presídio de Imbituba, por exemplo, tem vaga para algo em torno de 200 pessoas e hoje está com 235. E aí qual é o problema? Não é só o espaço físico, o presídio ele tem uma previsão de alimentação para X pessoas. E aí, quando você ultrapassa aquele limite, começa a haver problemas de fornecimento de alimentação, uma série de coisas. Então, nós temos que ser criteriosos para realmente determinar a prisão daquelas situações mais graves. Então, por isso que muitas vezes a população tem essa impressão de que a polícia prende. E a própria polícia, às vezes, eu já vi vários policiais falando, porque nós prendemos, a gente fica aqui enxugando gelo e vai lá, a justiça solta. Solta porque tem que soltar, muitas vezes. Mas essa questão administrativa, né? A sua preocupação também com a viabilidade do presídio, obviamente, aquilo não pode virar uma panela de pressão sem comida, porque vai dar um problema grave. Sim. Mas o senhor não compartilha isso, né? Não é da sua responsabilidade, seria de um juiz que cuida da execução. Não é da minha responsabilidade, mas eu tenho essa consciência e procuro justamente por isso ser criterioso. Então, às vezes, mesmo um crime, o tráfico de drogas, por exemplo, quando o sujeito é pego com pequena quantidade de drogas, não tem assim uma demonstração clara que ele tenha já uma ligação com facções criminosas e tudo mais, e não é reincidente, muitas vezes eu concedo a liberdade. Sim. Aí, às vezes, com a tornozeleira, para dar uma fiscalizada na movimentação dele, justamente no sentido de que eu preciso, de certa forma, pensar que talvez daqui a pouco se prenda um traficante realmente com reincidência, com grande quantidade de droga, eu preciso ter lugar para colocar, né, essa pessoa. Então, nós temos que trabalhar com isso também.
Não que de fato seja um problema do Poder Judiciário. O Poder Judiciário fiscaliza o sistema prisional, é responsável pela execução da pena, no sentido da progressão, etc., né? Mas a questão de logística, de transporte de preso, acomodação de preso, alimentação de preso, de fato é um problema do Poder Executivo. Certo. Doutor Maurício, nosso tempo está chegando no fim, mas eu gostaria muito de lhe agradecer, né, a oportunidade dessa breve conversa aí que nós tivemos, para esclarecer a população. O senhor sabe que o senhor é um convidado permanente aqui do programa, né, para que a gente sempre possa trazer novidades, o que está acontecendo, a população conhecer aí a nossa realidade e conhecer também o trabalho que o Judiciário, as nossas polícias fazem em prol da nossa segurança. Então fica aqui meu agradecimento e eu passo a palavra para o senhor para que o senhor possa aí dar a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Certo. Professor Maurício, eu que agradeço o convite, é de fato sempre uma honra e um prazer estar aqui prestando esclarecimento. Eu acho importante essa aproximação do Poder Judiciário com a população, porque muitas vezes as pessoas desconhecem o nosso trabalho, acham que o juiz só assina, que ele tem... Mas nossa função é muito difícil justamente porque a gente lida com a liberdade e o patrimônio das pessoas. Então, todos os dias eu tenho em minhas mãos a liberdade de alguém. Então, é um pai, é uma mãe, é um irmão que está ali preso e que eu vou ter que decidir se ele vai ficar preso, se ele vai ser solto. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E é importante que a população conheça o nosso trabalho e, acima de tudo, tente valorizar um pouco, porque ele é muito importante. E eu agradeço muito a participação. Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Muito obrigado mais uma vez. E por hoje é só, nós encerramos aqui o Direito na TV, nosso primeiro programa de retorno, e nos vemos na semana que vem. Até logo.